Fala galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que nos acompanham aqui no canal 303 Fora. Vamos fazer mais um vídeo, vamos falar do trio de ferro São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o Choque Rei, que terminou com vitória do Palmeiras, polêmico, cheio de dificuldades aí, muitas brigas, enfim, tem muita coisa para poder falar. E o Corinthians que empatou com o Fluminense todo remendado, uma ótima oportunidade que o Corinthians teve para vencer o jogo, mas ficou um empate sem gols, tá bom? Então vamos lá, boa noite Luiz, boa noite Bruno, tudo bem meus amigos? Fala Tiba, fala Bruno, e aí meus amores? Vamos falar aí do trio de ferro, sempre aí com as novidades dos clubes, opinião, bora! Boa noite, galera. Espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, já está assistindo o vídeo? Deixa aquele Aí, like, ó. se inscreva no canal, ative as notificações, né, Tiba? Pra fortalecer aí, dar uma moral para nós. Beleza? Boa, então vamos começar com o Corinthians, né? O Corinthians que jogou no sábado contra o Fluminense no Maracanã, jogo 0-0. Conta pra nós como foi aí, Bruno. Agora batizado como Clássico Silvio Santos, né? Então, foi exatamente isso aí. O Corinthians, vou pegar minha colinha aqui. Finalmente começou com uma escalação com três zagueiros, uma escalação que vem rendendo os poucos bons resultados do Corinthians, os poucos bons desempenhos, vem a partir dessa escalação com três zagueiros. Foi o que ele começou. Aí dois destaques, ele colocou o Bidu de titular, onde todo mundo esperava o Hugo, né? E aí é aquele negócio do corintiano, quando tá o Bidu, a gente xinga que é o Hugo. Quando tá o Hugo, a gente xinga que é o Bidu. Então foi mais uma vez isso daí. André Ramalho de capitão, essa foi uma grande surpresa. E aí com Ranieri e Alex Santana, que em tese são hoje os dois titulares, aí eles estão machucados, ele foi de Charles e Rian. Diferentemente do que ele fez no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele colocou um meia, ele colocou o Garro na escalação. Então eu fiquei muito otimista com essa escalação. Porém, o que se desenhou aí não foi um Garro tão de enganche ali, como meia mesmo. E aí dificultou bastante. O Corinthians até começou, teve uma oportunidade com o Mateuzinho no começo do jogo. Teve um lance do Pedro Raul que foi absurdo o que ele fez. Ele ia sair de cara com o goleiro do Fluminense, com o Fábio, a bola no pé dominante dele. O zagueiro do Fluminense, ele chega para atrapalhar, para fazer o papel do zagueiro, não faz falta, não faz nada, não desloca a ponto de perder o equilíbrio e ele sai da jogada para pedir uma falta. Então eu achei isso daí que ele abandonou a jogada, desistiu. Primeiro tempo muito, o jogo todo, tá? Para quem não era torcedor do Fluminense ou corintiano assistiu o jogo, ele perdeu sábado à noite, na minha opinião, que foi horrível. E aí a melhor chance do primeiro tempo foi do Fluminense numa cabeçada que o Hugo Souza faz uma belíssima defesa ali no canto. O primeiro tempo terminou 0-0. No intervalo, surpreendentemente, pro lado negativo, ele saca o Thales Magno, né? E o corintiano não entendeu. Logo depois ele viu que o Thales Magno já estava com gelo no joelho, enfim. Ali você vê que ele já estava querendo prevenir alguma coisa de pior, né? E o Fluminense dominou mais ainda o segundo tempo, né? Se tivesse que ter um vencedor, acho que seria o Fluminense. O Corinthians fez um gol num contra-ataque, mas o juiz anulou por uma falta. A câmera principal ali não aparece que foi falta, mas depois é claro que foi falta, então foi bem anulado. E o Fluminense dominou a partida. O Ramon Dias para mim mexeu muito mal. Falei isso aí nos shorts para quem acompanhou. O Corinthians ficou com uma lacuna entre ali os volantes e os atacantes. Tá? Não tinha meia, não tinha mais atacante para substituir. O Corinthians sofreu até o final do jogo. No último minuto, o Fluminense ainda teve uma chance ali que eles não conseguiram converter. Enfim, esse foi o jogo de Fluminense 0, Corinthians 0. Olhando a metade do copo vazio, como o Luiz já adiantou, o Corinthians perdeu uma oportunidade ímpar de fazer 3 pontos contra um time que em tese não era para estar brigando para sair do Z4, todo remendado, com muitos desfalques, a cabeça no jogo da Libertadores dele. E olhando para a metade do copo cheio, eu não sei, porque eu não consigo olhar a metade do copo cheio depois desse jogo. Para mim, eram 3 pontos que tinham que ser garantidos, assim como o Juventude, assim como o Bragantino e etc, pessoal. Luiz, quer falar alguma coisa? Bom, eu vi o jogo também, estava em casa, né?
Perdeu sábado à noite, ó. Acabei saindo de casa, né? Então, bati perna o dia todo. E então, sábado à noite a gente estava já cansadão aqui. E eu acabei assistindo aí mais o final do jogo, vai. Não assisti inteiro, não. O gol que o Bruno falou, né? O Lima acho que perdeu um gol aí no final. Se ele tem um pouquinho de calma, ele faz o gol. Ele fez um gol muito parecido com o Grêmio. Exatamente. No lance. Depois ele deu um pouco de azar no lance da falta. Foi falta, mas assim, é no limite do aceitável, sabe? Mais um pouquinho, talvez não fosse falta. E é um lance que assim, vamos lá, de novo. Foi falta, mas pô, o juiz não consegue ver isso no campo, velho. É um lance assim fácil de apitar, né? Então você vê que é muito fraco. Eu achei que foi bem no limite ali, sabe? Não me surpreenderia se desse o gol. Mas enfim, o Thales Magno, como você falou, saiu ali, né? Depois mostrou ele realmente com gelinho. Aí não dá para saber qual o estado real físico dele, porque o Thales Magno ele não vinha jogando com tanta frequência, né? Então acho que vai demorar um pouquinho para ele. Ele passou por uma cirurgia alguns meses atrás, né? E aí tanto que o gelo foi na perna que ele sofreu a cirurgia. Então é por isso que ligou aquele alerta. O Thales Magno é um jogador diferente, todo mundo já percebeu isso, né? E obviamente também vai ser mais caçado agora. Né? Um jogador que vai ter que dobrar ali no ataque do Corinthians. Bom, continuo com a minha opinião. O Corinthians vai ter que vencer os jogos na Arena. É o que ele precisa. Quem é o próximo jogo, Bruno? O Corinthians pega o Fortaleza fora de casa, depois o Flamengo em casa e o Botafogo no Rio. Os três. Vamos lá. Resumindo aqui. Fortaleza, Flamengo e Botafogo, cara, é muito difícil. São 3 jogos assim que não me surpreenderia se o Corinthians perdesse os 3. Mas eu acho que o Corinthians tem que focar principalmente no Flamengo. Tá? Acho que o jogo com o Fortaleza é mais difícil mesmo. Com o Flamengo, porque o Flamengo tá meio remendado, tá cansado. E o Botafogo também vai ter que dobrar aí. Ainda, se passar do Palmeiras, ainda mais, né? Então, assim, não acho tão desesperador. Mas, alerta máximo, né? Vamos lá. O Corinthians tá voltando pro Z4, né? O Vitória tá ganhando o jogo dele do Cruzeiro. Tá 2-0 pro Vitória. O Corinthians está voltando pro Z4. Então a situação do Corinthians fica ainda mais crítica. Eu acredito que vai encontrar muitas dificuldades nesses 3 jogos. Vi o jogo também. Eu achei que o Corinthians poderia fazer algo a mais na partida. Aceitou muito a situação de visitante. Aceitou muito o ímpeto do Fluminense no jogo. Aquele lance do Pedro Raul não existe, cara. Porque assim, esse não é o mal do Pedro Raul, esse é o mal do futebol brasileiro. O jogador prefere encenar para poder provocar uma falta, algum lance que para ele vai ser melhor para o time do que propriamente tentar fazer o gol. E ele tinha situações claras de fazer o gol. Não é que ele foi atrapalhado pelo jogador do Fluminense, sim, o cara tocou nele, né? Mas não foi um lance assintoso a ponto de você parar o lance e pedir falta. Né? Então, a simulação... Pode falar. Só para aproveitar isso daí, ele foi tão... assim, não foi inteligente, vamos colocar assim, porque ali não tinha nem o que VAR entrar, não foi dentro da área, não seria coisa para expulsão, então o árbitro nunca ia rever aquilo pelo VAR. Acho até que ele pensou na questão da expulsão, né? Porque o jogador estava disputando a bola, se ele sai ali, ele sai na cara do gol, então a possibilidade de gol era grande, talvez ele pensou nisso, mas ele foi totalmente precipitado. Era um lance que ele poderia ter levado a bola para a área, até lá ele poderia parar para poder tomar trombada, simular um pênalti, aí é uma outra coisa, né? Mas desistiu muito rápido do lance. E é isso, é um mal do nosso futebol, a nossa cultura, ela muda muito com essa situação de querer catimbar, de querer provocar, simular, né? Colocar a torcida contra o juiz, enfim. Mas, assim, Corinthians poderia ter feito mais nesse jogo. Hoje, 2 pontos a mais para o Corinthians seria excelente, até porque o Fluminense também briga lá embaixo na tabela. Então, eu acho que o Corinthians perdeu uma grande oportunidade, como havia perdido em outros jogos também. Tá? E o Fluminense tem um jogo a menos, né? Que causa mais aí preocupação para o Corinthians, que teoricamente ficaria na 18ª posição aí. Então, é preocupante sim, né? Mas é que eu falei, cara, tem 3 jogos aí que você
esses 3 jogos, na verdade, o Corinthians tem que olhar como bônus. Tem que falar, mano, se a gente conseguir 3 pontos aqui, já vai ser muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vejo o Campeonato Brasileiro como um campeonato de altíssimo físico, muito embate, né? Se você pegar times aí que não tem qualidade técnica, tem mais força física. O Fortaleza é um time de muita força física, o Botafogo é um time de muita força física, o Cuiabá é um time de muita força física. Eu vejo que o São Paulo e o Corinthians, assim como o próprio Fluminense, que são times mais velhos, o Corinthians nem tanto, mas o São Paulo e o Fluminense, que são times mais velhos, o Flamengo agora, mostrando agora que tá sofrendo com lesões, com condicionamento físico, vai sofrer na Bolívia também, com certeza. Vocês não acham que o fato de esses times não terem jogadores com intensidade, eles não tendem a ter mais dificuldades ao longo, na sequência, e aí talvez o Corinthians esteja sofrendo? O Corinthians não é só isso. O Corinthians é a montagem do elenco que foi mal feita, mas aliado a isso, eu não vejo o Corinthians também um time de intensidade. O Ranieri quando não joga, o Alex Santana agora não vai jogar por um grande período. O Corinthians vai perder muito essa questão de intensidade. Então eu acho que o Corinthians vai sofrer muito. Vocês têm essa mesma opinião ou diferem? O que vocês acham disso? Bom, vou dar uma pincelada rápida, depois eu passo a bola pro Bruno, né? O Botafogo, além de um time que corre muito, é um time muito jovem. E eles contrataram muito bem. Trouxeram 2 jogadores que estão fazendo a diferença aí. Né? O Almada já está entrando nessa rotação do Botafogo, junto com o Luiz Henrique, que hoje talvez seja, ao lado do Estevão, na minha opinião, os 2 melhores do Brasil. Então, o Botafogo é um time muito rápido e com muito fôlego. O Fortaleza, idem. O Corinthians é um time jovem, porém preguiçoso. Isso que me deixa assim assustado. O Corinthians nunca teve time assim. Né? A história do Corinthians sempre foi time de muita raça. E tá faltando isso. Acho que falta um pouco, sim, de uma raça, sabe? Então, acho que você tem razão no que você tá falando. O Flamengo já é um time envelhecido. Se você olhar o time do Flamengo, é envelhecido. O Palmeiras começa a ficar envelhecido também. O Palmeiras tem algumas peças que já começaram a dar certo. O Gustavo Gomes hoje é um jogador que tá sofrendo, né? Ontem, o primeiro bote que ele deu, ele tomou um drible. Então, o Palmeiras começou a sofrer isso. Vai ter que reformular o elenco, algumas peças. Tanto que quando o Estevão não joga, o time sofre. Então acho que tem razão sim. Esses times, o Fortaleza e o Botafogo, líder e vice-líder, são a prova disso. São times bons e que correm muito. No caso do Corinthians, Chiva, isso daí é um dos fatores dentro de um caldeirão, né? Mas realmente procede. Tanto que uma das grandes solicitações, digamos assim, do Ramon Dias, dessas contratações que chegaram nessa janela, foram de jogadores de porte físico, que vão brigar. Então chega um Alex Santana, ele toma a vaga do Breno Bidon. Não é pela parte técnica, porque o Bidon tecnicamente é muito melhor que o Alex Santana, mas é pelo que ele precisa, de imposição física no meio de campo. Então ele precisa de imposição física, de estatura, assim como também vem o Charles nessa pegada. Então isso daí para mim, pro Corinthians, sim, pesou bastante. Tanto que ele sai de um ano passado com jogadores muito mais velhos, uma faixa etária muito mais avançada, e hoje acho que era a segunda, terceira menor média de idade, né? E aí a parte física também contribui. Mais uma vez, tanto que Alex Santana acho que é o melhor exemplo disso. Ele chegou e em um jogo já foi titular, porque ele conseguiu colocar uma sustentação ao lado do Ranieri que o Breno Bidon não conseguia. Legal. Tem alguma informação do Corinthians aí, Bruno? Só para fechar o Corinthians aí, muito próximo de anunciar 2 reforços aí, provavelmente os 2 últimos dessa janela. Um é um volante venezuelano chamado José Martínez, que jogava no Philadelphia Union, da Major League Soccer nos Estados Unidos. Jogou no último sábado, fez a despedida. Parece que ele era muito bem querido por lá, principalmente por técnico. O técnico fez uma declaração muito impactante aí quando ele saiu. E o outro é Héctor Hernández, um jogador espanhol que estava sem clube, de 28 anos. Dizem que ele já fez exames médicos no Brasil, né? Até o departamento médico do Corinthians se surpreendeu positivamente com ele. Então o Corinthians muito próximo de anunciar esses 2 reforços aí. Queria saber a opinião de vocês.
e também de quem está assistindo. Se puder deixar o comentário, a gente agradece. Quais as posições dos dois? José Martínez é o venezuelano de 30 anos, ele é volante, mas aquele primeiro volante mesmo, tá mais no cunho de marcação. E Héctor Hernández, de 28 anos, ele é um espanhol atacante, centroavante. Cara, acho que você já falou tudo. A gente está tentando trazer jogadores mais fortes, jogadores com uma bagagem, né? Para dar um pouco. O elenco ficou muito jovem, precisa dar uma bagagem para esse elenco. Mas são jogadores desconhecidos. Esses dois jogadores são completamente apostas. Se alguém falar que já viu esses jogadores, é mentira, né? Alguém pode até ter assistido um outro jogo, né? Mas assim, eu desconheço completamente os dois. A ver, como eu costumo dizer, né? A ver, tem o que fazer. Nós temos já uma predisposição de enaltecer jogadores estrangeiros, né? Mas como o Luiz falou, de fato, a gente não tem conhecimento do que eles podem acrescentar para o Corinthians. Vão acrescentar com experiência, jogadores já rodados, mas precisa ver no campo como que vai ser na prática, se de repente eles vão trazer para o Corinthians algo a mais, né? Como, por exemplo, trouxe o Garro. O Garro foi um jogador que o Corinthians achou que é muito qualificado, tem boa qualidade técnica, bom passe, chuta bem de fora da área, então tem recursos. Agora precisa ver como que vai ser esses dois novos possíveis reforços do Corinthians. É assim, né? A gente tem que ter na cabeça que o Haaland não vai vir pro Corinthians, certo? Não vai. Então, assim, vamos esperar para a gente avaliar, né? Não vamos criticar. Eu critiquei muito esses reforços que chegaram e depois eu pensei, fui precipitado, né? Não dá para esperar que os melhores do mundo vão vir pro Corinthians, óbvio que não vão vir nesse momento ainda. Então assim, tem que esperar mesmo, dar chance e tomara que surpreenda positivamente, né? É isso. Vamos lá. Fechado. Bora falar do Choque Rei? Palmeiras 2, São Paulo 1. Vamos começar com o mandante? Pode ser? Agora, bom, o Palmeiras venceu o São Paulo aí por 2-1, né? Num jogo cheio de polêmicas, né? Vamos falar em detalhes aí do jogo, eu e o Tiba. Eu estava no Allianz Parque, esse ano, eu só não fui em um jogo, só que eu estava viajando. Estava lá e a torcida do Palmeiras não encheu o estádio, tá? Tinham 35 mil pessoas. Achei até que poderia ter mais gente, um jogo de domingo, ensolarado, mas enfim, 35 mil pessoas. O Palmeiras venceu aí o São Paulo por 2-1. São Paulo que veio para essa partida com o time praticamente reserva. O Tiba vai falar mais sobre isso. E o Palmeiras, eu diria que com 70% da sua força máxima, mas com o Estevão ali em campo, que faz uma diferença brutal. O Palmeiras teve algumas oportunidades, né? O Veiga, na minha opinião, perdeu 2 oportunidades claras. Até que no segundo tempo, o Flacão da Massa fez 1-0 num lance, eu vou começar agora já a falar de arbitragem, tá? Então me perdoem se eu ficar meio estressadão. Mas no lance que é absurdo o bandeirinha levantar a bandeira ali. No mínimo, ele tem que deixar terminar o lance, porque assim, o cara tá mais de 1 metro para trás, tá? Então assim, você vê o nível da arbitragem no Brasil. É patético, né? Então, e ainda mostravam o lance no telão e os caras esticando linha. É uma coisa assim, tipo, inacreditável. É só de você olhar e falar, mas não tá impedido. Não precisa esticar linha. O Palmeiras fez 1-0, tomou um empate, na minha opinião, uma falha do Everton. Não uma falha gritante, mas era uma bola defensável. Foi um lance na área que a bola acabou sobrando pro Luciano, que empatou o jogo e foi provocar a torcida. Eu estava exatamente ali onde ele foi. Eu não tenho essa questão de chutar bandeirinha, porque o Veiga também já fez isso e etc. Mas, quem estava naquele setor viu que ele veio xingando todo mundo. Cara, eu sou um torcedor dos anos 90. Pra mim, não afeta, porque ele vai xingar, nós vamos xingar de volta, e esse é o futebol. Só que ele fez todo esse carnaval no empate. Provocou, o juiz acabou dando amarelo, depois ele tomou um drible e foi expulso. Então, no final, ele prejudicou o São Paulo. Né? Achei que ele foi precipitado nessa situação, porque se fosse assim, igual o gol do Flávio no último segundo, beleza, ele fazer todo esse carnaval. Fez o carnaval no momento em que não tinha sentido, né? E ele gosta disso, já fez isso em outros lugares, enfim. Para mim é um jogador que tem potencial, mas se perde em pequenos detalhes. O Palmeiras acabou achando
um segundo gol, um gol que foi anulado. São dois lances no mesmo, né? Primeiro, a trombada do Felipe Anderson, que na minha opinião é uma trombada de jogo, tanto que o Klaus deixa o jogo seguir, tá? Os dois acabam, vamos dizer assim, colidindo um com o outro. E aí vem o chute do Lázaro, que na minha opinião, o Rafael viu a bola, pulou na bola, falhou no lance, o Flaco não participou da jogada, tá? Se vocês verem a final do Campeonato Olímpico Brasil e Estados Unidos, aconteceu um lance semelhante. A menina lança a bola para atacante e ainda o atacante ainda vai um pouco na bola. Nesse caso, o Flaco ficou parado. Ele tirou um pouco a barriga, ok. Só que aonde o Rafael estava, ele viu todo o lance. Se a bola bate no Flaco e entra, ok, impedimento. Se ele estivesse exatamente na frente do goleiro, ok, impedimento. Mas você olha nitidamente que o Rafael viu o lance. Tanto que o time de São Paulo nem reclamou na hora. Enfim, gol anulado. Na sequência, tem uma falta para o Palmeiras. O Palmeiras lança a bola na área, o Lucas estica o braço. Tá? Acabei de ver um lance de pênalti do Vitória exatamente igual. Eu não estou dizendo que é pênalti ou que não é pênalti. Estou dizendo que a arbitragem ela não segue um padrão. Se vocês olharem aí, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Vejam a final do Campeonato Paulista, quando o Marcos Rocha fez assim. Esse movimento, protegendo o rosto, e o Klaus deu pênalti. Então, assim, dois pesos, duas medidas. O Palmeiras vem sendo prejudicado sistematicamente nos últimos jogos. Vocês estão chorando. Pode falar o que vocês quiserem. Para mim, sistematicamente. E no final, o Palmeiras acabou achando um gol. Ali foi um achado mesmo, né? O Luciano fez uma besteira, acabou sendo expulso. E o Palmeiras levantou a bola na área e o Rafael falhou e o Flaco fez o gol. Mas assim, um jogo irritante. O Klaus apitando, travando a todo momento o jogo. Nitidamente que a arbitragem está passando por um momento muito ruim, tá? Não tem critério nenhum. Você assiste um jogo do Corinthians é um critério, o jogo do Flamengo é um critério, o jogo do Vitória é um critério. Cara, não tem um critério, sabe? Pra mim tem lances que tem que padronizar. Isso aqui vai ter isso, então tá bom. Então, todo mundo vai apitar dessa forma. Mas enfim, Palmeiras venceu, volta a campo agora na quarta-feira contra o Botafogo. Um jogo decisivo. Pro Palmeiras se encheu um pouco de moral, porque venceu o São Paulo sempre dá moral, clássico, né? A gente sabe que um clássico dá moral pro time. Tem uma curiosidade, né? O dado oficial aponta agora o Palmeiras na frente em número de vitórias, 117, 116 do São Paulo, 115 empates. Mas na conta do Palmeiras, o São Paulo tem 2 vitórias a mais. O Palmeiras conta um torneio início. Né? O dado oficial aponta o Palmeiras, mas o Palmeiras mesmo diz que o São Paulo tem 2 vitórias a mais. Vou passar a bola pro Tiba, depois eu vou falar sobre um fã nosso aí de outro estado, mas primeiro eu quero passar pro Tiba e ver o que ele achou do São Paulo, o que ele achou da arbitragem, o que ele vem achando da arbitragem no geral, né? A gente falou aí do jogo do Corinthians, né? Então eu queria passar a bola pro Tiba, e se o Bruno tiver alguma dúvida, manda ver, essa é a hora. Cara, antes de eu falar o meu lado tricolor do Choque Rei, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Eu não sei, por isso que eu quero fazer essa pergunta. Qual é o direcionamento que a CBF, que a Comissão de Arbitragem pede aos bandeirinhas para sinalizar impedimento? Qual que seria o critério? O impedimento o cara ele dá quando ele vê que o cara está muito à frente, ou quando ele acha que está à frente, aí depois que o lance vira, ele vai e bandeira. Qual que é o critério? Eu estou perguntando isso para vocês porque eu já vi N tipos de jogos em que o bandeirinha marca o impedimento e o jogador está atrás da linha da bola. Só que aí não tem o VAR para poder corrigir isso porque o lance já parou. Entendeu? Então eu vejo uma precipitação muito grande. Já que tem o VAR, por que o bandeirinha ele não tem que aguardar, ou então ele nem tem que dar o impedimento? Deixa o lance correr e aí o VAR corrige, para não ter problema nenhum, sabe? Então assim, eu queria saber de vocês se vocês têm essa lógica ou vocês sabem como que funciona isso, porque eu não sei, eu estou no Brasil e eu não sei como funciona a orientação para o bandeirinha na hora de dar o impedimento. Eu vou falar por mim,
que frequento, vocês sabem disso, eu frequento todos os jogos do Palmeiras no estádio, tá? E é uma coisa curiosa e eu vou contar até por ontem. Primeiro, Tiba, pelo que eu sei, a orientação, né? A orientação é marcar o impedimento quando ele é claro. Então o fulano lá está muito à frente, o bandeirinha tem certeza disso, impedimento. No ato. Quando não está claro, a orientação é deixa correr e se tiver ajustado, o VAR vai decidir. No segundo gol do Palmeiras que foi anulado, cara, o estádio inteiro comemorando, anulou o gol. Quando saiu o gol do Flaco, eu tava com um amigo meu do lado, eu não comemorei o gol, porque foi uma bola alçada na área, eu falei, cara, esse lance também vai ser ajustado. Então o estádio, metade comemorou e metade, tipo, você via que nem todo mundo gritou. Porque você fica esperando o VAR. Aí saiu o gol assim, eu falei assim, eu acho que foi, mas eu não vou gritar igual um louco, porque contra o Flamengo o estádio quase caiu quando foi o segundo gol, e o cara anulou por uma unha, e aliás, enfim, é totalmente discutível o frame que pegou. Então assim, tirou-se aquela vibração do estádio, o jogo do Corinthians mesmo. O juiz, se você olhar bem, o juiz deu uma sequência no jogo, certo? O Corinthians gritou, pulou, soltou cerveja, rojão, mas quando olhou, pô, uma falta lá atrás, que o juiz viu. E ele, na cabeça dele, não foi falta. E é um lance que é falta, mas é discutível. Então, assim, tá se tirando a emoção do jogo, transferindo uma responsabilidade pro VAR. E aí, cara, o cara que tá dentro da casa ali, ele apita o que ele quer. Ele pega o frame que ele quer, é um pra frente, é um pra trás, qual que tá valendo? Entendeu? Então, assim, mas a orientação, Tiba, pelo menos que eu sei, é o impedimento tem que ser claro. Eu concordo com o Luiz, até onde eu sei, é isso aí. O que é claro, ele pode se antecipar e já marcar, e o que não, ele deixa o lance correr e depois o VAR dá o veredito. O primeiro ponto é, o que é claro? Isso que deixa subjetivo. Né? É aí que mora o X da questão, né? Então, assim, eu acho que tinha que definir algo concreto. Ou deixa tudo, ou não deixa. Certo? Porque fica assim, o que é claro? O que é claro pra mim pode não ser claro pro Luiz, né? e pro Tiba também. Então, cara, isso daí é complicado. E uma coisa que eu não lembro de... Eu vi muito, acho que na Copa de 2018, um pouquinho depois de 19, então não sei o quê, mas que eu não vejo muito hoje é o árbitro de campo contestar o VAR. O VAR chamou... Já era. 99%... o cara vai atender ao VAR. Na Copa de 2018 eu lembro que tinha árbitro que contestava. Falava, não, pra mim foi pênalti, ou pra mim não foi pênalti, não sei o quê. Hoje eu não vejo isso. Os caras, eles atendem ao VAR, porque pra mim eles não têm culhão de segurar a interpretação de campo. Acho que o gol do Brasil, da Suíça contra o Brasil, foi assim, não foi? Foi. O cara segurou. É complicado. Eu ainda acho que existe uma orientação para um sistema viciado que nós vivemos no nosso país. No futebol, eu digo, tá? Mas, enfim, vamos falar do jogo. Eu concordo com você, eu acho que o Palmeiras foi prejudicado no segundo gol. Acho que o gol foi mal anulado. O lance lá que teve a falta... É aquilo, né? No nosso futebol, qualquer motivo é falta. É faltinha aqui, faltinha ali. Pra mim foi um lance normal, teve uma trombada que eu achei legal. E o lance do gol do Lázaro foi muito parecido com o gol que fez o Galopo contra o Mirassol no começo do ano. O jogador do São Paulo faz o gol, o jogador do Palmeiras faz o gol, e o Flaco não interfere no movimento do Rafael. O Rafael vai na bola, é nítido, a câmera de trás mostra nitidamente que a bola vai na direção do gol, na direção do Rafael, e o Flaco, por mais que ele faça o movimento de desviar, ele não participa do lance, ele está a 1 metro de distância da direção da bola. Se a bola bate nele, ok. Ou se ele está na frente, mas não é o caso. Ele não está na frente. Então, assim, o gol foi muito mal anulado, na minha opinião. Eu achei, inclusive, que o VAR, ele colocou os dois lances. Não sei se você chegou a ver lá no estádio. Ele colocou os dois lances. Eu via que era nítido que eles queriam arrumar alguma forma de anular o gol. Eu tive essa impressão. Quando você não vê no... Isso. Cara, vamos botar essa falta pra... Isso, perfeito. Né? Se eu não errar no um, eu vou errar no outro e acabou. Sabe? Então, assim,
até que ponto a gente pode acreditar que a pessoa que está lá dentro da cabine, ela tá vendo a situação de uma maneira justa, uma maneira correta, né? Então, assim, eles estão acabando com a tecnologia no nosso país exatamente por isso, porque a arbitragem é ruim, é patética, a arbitragem se escora no VAR, ela não apita como deveria apitar dentro do campo, transfere a responsabilidade, e o VAR, pior, lances que não são capitais, eles querem aparecer. Eles querem aparecer. Eles querem tirar a autonomia do árbitro. Eles querem tirar a autonomia do árbitro. Então fica uma coisa... nessa rodada o São Paulo foi beneficiado, o Palmeiras foi prejudicado. Na próxima o São Paulo vai ser prejudicado e assim vai. A gente falou muito disso no Campeonato Paulista, né? E estão seguindo no Brasileiro. Sim. Teve vários lances. Eu tô falando porque não tô falando com um clubista, não. Que eu defendi o São Paulo aqui uns 2, 3 pênaltis. Falei, cara, isso não foi. Sim. Isso aqui não funcionou nada. E assim, é lance totalmente interpretativo que o VAR não tem que entrar. O cara viu de frente. O cara não deu. Não deu. Porque não é um lance cabal. Não é assim, não, o cara deu um soco no cara e o cara não viu. Beleza, para. Ou o cara foi por trás e ele tava no outro lado, o juiz não tinha como ver. Não, cara, é lance que tá na frente do juiz. Se ele não deu, segue o jogo. É isso que irrita, né? Perfeito. Em todos os jogos. Todos os jogos acontece algo. Vamos lá. Com relação ao jogo, o Zubeldia claramente quis espelhar os dois times. Entrou com 3 zagueiros, entrou com uma linha de 4 no meio de campo e mais 3 atacantes. Eu não achei que ele fez um bom planejamento, se ele estava pensando em poupar os jogadores para a final da decisão, né, contra o Nacional do Uruguai. Acho que ele mandou muito mal na escalação, principalmente quando ele coloca o Ferreirinha na esquerda. Nitidamente o Ferreirinha era um jogador para o arranque, para a velocidade, para o contra-ataque. Mas do outro lado você tem um time penso, porque você tem André Silva, que é pesado, você tem o Michel Araújo, o Nestor, e você também tem o Rato pelo lado direito. Então, assim, eu não gostei da escalação dele. Eu acho que ele foi precipitado, como eu falei. Ou você coloca todo mundo reserva, ou você coloca o time titular para jogar. E aí, aos poucos, você vai tirando os titulares para descansar. O que não dá é você pegar 3, 4 jogadores titulares, como o Arboleda, como o Bobadilha, o Ferreirinha, por exemplo, e o Rafael ok, é goleiro, mas esses 3, e aí você querer fazer depois o time perdendo, você colocar todos os outros, Luciano, Caleri, Lucas. Assim você não está nem pensando no resultado desse jogo, do clássico, que é importante, e você também não está pensando no jogo da frente, né? Você não sabe o que você quer ao certo. Enfim, eu tenho 2 pontos a falar aí desse jogo, tá? O Luciano, eu vou dar um recado pro Luciano. O Luciano, ele é um jogador, concordo com vocês, ele é um jogador nota 6,5 no máximo, nota 6. O Luciano é um jogador nota 6. Que se ele não tivesse esse comportamento, ele poderia ser 7. Ele poderia ser um jogador nota 7, porque ele é um jogador decisivo, ele é um cara vibrante, ele é um cara que briga, que luta no jogo, faz gols decisivos, participa bem dos jogos, mas ele quer ser mais do que ele é. Já cansei de falar isso. O Luciano é um jogador que ele acha que joga mais do que ele joga. Ele se dá uma nota muito maior do que 6,5. Exatamente. Então, muitas das vezes, ele acaba atrapalhando o time por conta disso. Outro fator. O Luciano, você não é o Romero, você não é o Bruno Henrique, você não é o Christian, você não é o Veiga. Você já está marcado, meu amigo. Você já está marcado. Se eu fosse árbitro, esses caras, Luciano, o Abel Ferreira, o Fagner, esses caras já estariam amarelados. Não fala comigo, vocês já estão amarelados. Então já tem uma predisposição em dar um cartão amarelo pro cara, porque ele reclama muito, ele é chato. Só que além de ser chato, ele ainda quer fazer a merda da voadora na bandeirinha e aí vibrar contra a torcida. Sabe, cara, é falta de inteligência do jogador fazer um negócio desse. Porque você fica amarelado e aí você é obrigado a fazer uma falta e é punido com um cartão vermelho. Então, assim, é falta inteligência emocional pro cara. O Luciano, pra mim, ele tá no mesmo patamar, ou ele tá caminhando pro mesmo patamar de Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, pra mim, não é ídolo por isso.
porque o Luiz Fabiano era um excepcional centroavante. Só que ele tinha um cérebro de minhoca. Na hora que precisava dele, na decisão, ele não estava, porque era expulso, porque tomava o terceiro amarelo, por lances ridículos, bizarros como esses, entendeu? Fala aí. Bom, assim, eu vou discordar de você no seguinte, Tibá. O juiz, ele não tem que sair com histórico de jogador, com um caderninho, o Luciano xinga, o Abel xinga, o Zubeldia xinga. Ele tem que apitar o jogo. Ele tem que ser um cara educado, apitar as regras do jogo. O que eu vejo no estádio e na televisão o juiz é arrogante, o juiz não aceita que conversem com ele, porque eu vejo alguns jogos em que o juiz é um pouco mais malandro, e ele chega no Abel, no Zubeldia, olha, calma, eu tô apitando, eu tô vendo, não precisa bater de frente com o cara. Qualquer briga, se tem duas pessoas brigando, cara, chega conversa com a pessoa, sabe, eles não fazem isso, o cara bota mais pilha. Ó, só tô vendo aqui um lance, o Cruzeiro acabou de empatar com o Vitória 2-2, tá? A bola foi alçada na área, o jogador do Cruzeiro empurrou o jogador do Vitória. Não tem critério, o cara deu gol. E o VAR não olhou, entendeu? Assim, teve um jogo, não lembro qual foi agora, que aconteceu o mesmo lance e o cara pegou e anulou o gol. Depois assistam, depois me falam. O jogador do Cruzeiro empurra o jogador do Vitória. E o juiz não deu. Nesse caso, deu gol. Então, assim, não tem critério nenhum. Eu tô falando no sentido de realidade. Eu entendo, eu concordo com você. Cada jogo é um jogo e a arbitragem tinha que separar isso. Mas eles não sabem separar. Né? E outra, O Rafael, com 2 minutos de jogo, tava fazendo cedo. Sim, eu acho isso ridículo. O juiz, ele não usa a regra. Ele olha, 2 minutos, eu não vou dar amarelo. Não é a regra? Não é a porra de uma regra. Vai lá e dá amarelo. Como o cara do Flamengo deu um soco no Rio e o cara não fez nada. Então é isso que irrita, você entendeu? O cara tem que seguir a regra. Tá fazendo cera? Pumba, cartão amarelo. Teve um lance pro São Paulo ao contrário. Ele não deu uma falta pro Palmeiras. Na sequência, o Palmeiras fez uma falta absurda no São Paulo e ele não deu. Por quê? Ele quis compensar. Então, assim, é ridículo, cara. Dá nojo mesmo. Aliás, é mais fácil pro juiz hoje ele compensar num jogo do que provavelmente ele só errar para um time. Porque no dia seguinte, ele vai ser protagonista de uma derrota, de algum resultado que ele teve o problema, o erro. Então, para ele é cômodo ele fazer o quê? Ele fazer a compensação. Porque aí todo mundo fica... Eu erro pros dois e ninguém fala de mim. Acabou. Bruno, quer falar alguma coisa do jogo? Eu tinha uma pergunta para você, justamente sobre a escalação e o que você entende, o que é poupar. Porque assim, eu vejo que o poupar é você nem levar o cara, talvez, pro jogo. A partir do momento que você relaciona o cara ele treinou tanto quanto, ele se concentrou tanto quanto, ele se aqueceu ali, enfim, ele já não tá, você não preservou muito, né? E eu achei que não sei, essa é a minha pergunta, você acha que o Zubeldia achou que o Abel fosse poupar na mesma proporção que ele, e aí depois ele foi surpreendido, e aí ele tentou corrigir depois? Ô Tiba, antes de você responder, só fazer uma comparação do que o Bruno falou, de não concentrar, de realmente, né, olha, você não vai jogar. É que nem quando a empresa fala assim pra você, amanhã é feriado, mas você não pode trabalhar da sua casa, de home office, entendeu? É a mesma coisa. Só que você tá trabalhando. Em vez de você folgar, não, você vai concentrar, papapá. Então, mano, você não descansou o jogador. Enfim, fala aí, Tiba. Eu vou falar do São Paulo, mas antes eu vou falar do Tite. O Arrascaeta também machucou no jogo de ontem. Só que, assim, eu entendo o Tite no sentido de levar os jogadores para um jogo contra o Botafogo, porque ali é uma disputa de liderança. O Flamengo foi eliminado contra o Bolívar, o Tite está fora do Flamengo. Concordo. Mas tá perigoso, hein? Mas tá perigoso, porque 2 gols de diferença para jogar numa altitude, com seu time todo... Bom, agora, eu não acho que ele foi surpreendido com a escalação do Abel, tá? Eu acho que ele realmente preparou esse time para jogar. Só que assim, eu acho que foi mal escalado, como eu vi falado. Ele quis poupar alguns jogadores mais
mais velhos, né? O caso do Alan Franco, o caso do Luiz Gustavo, do Rafinha, para o jogo mais importante da semana, que é contra o Nacional. A grande questão é, você perde o seu atacante mais rápido com 5 minutos de partida. Você é obrigado a fazer uma substituição, você é obrigado a mexer no esquema, porque você tira o Michel Araújo, que até então era o ala pela esquerda, e coloca o menino, o Patrick, que até depois a gente fala sobre ele, tá? E aí você muda toda uma composição. Aí o Michel Araújo é obrigado a jogar na posição do Ferreirinha, e o Michel Araújo não tem velocidade como tinha o Ferreirinha para explorar contra-ataque. Então você vê que a sua escalação ela deu ruim, foi errada. Eu acho que ele tinha que colocar os jogadores reservas nesse jogo. Se ele pensou em colocar todo mundo reserva, ele tinha que jogar com todo mundo reserva. Ou então joga com o time todo titular e aí depois você poupa. Chega no primeiro tempo, sei lá, faz o 0-0, você vê que o jogo dá pra colocar outros jogadores, aí você vai tirando, vai mesclando. Tira o Caleri, tira o Luiz Gustavo, que são mais velhos, o Rafinha, e aí você coloca a juventude. O que não dá é você fazer essa mesclada, e não adiantou nada. E ainda perdeu o Ferreirinha por provavelmente 3 meses, tá? É bizarro, é bizarro. É bizarro você ver esse tipo de situação. Que nem vocês falaram. Cara, pra que eu vou levar o cara pro jogo? Eu tô poupando o cara. Se eu tô poupando ele, não vou colocar ele pro jogo. Eu vou colocar ele, vou deixar ele descansando pro jogo. Isso que não teve nem viagem envolvida, né? Sabe, não tem lógica. Não tem lógica. E outra, né? Por que eu fiz essa pergunta? Porque o Palmeiras, assim como o São Paulo, vai jogar em casa agora no meio de semana, a Libertadores. Só que o Palmeiras precisa reverter o resultado. Então o Palmeiras vai dar o apito inicial, vai estar 1-0, vai estar perdendo 1-0, vai ter que reverter. O São Paulo, ele vai estar jogando em casa e vai partir tudo do igual. Então, assim, eu pensei que até poderia ser o contrário. O Abel poupar um pouco mais, porque talvez ele precise um pouco mais dos titulares, porque ele precisa reverter uma situação do que o Zubeldia não. Não, e sem contar... O time titular, né? Porque o Palmeiras, se ele perde ontem e perde na quarta, acabou, né? Então acho que por isso ele veio com quase como titular. E sem contar que o Palmeiras tem um jogo com um grau muito mais de dificuldade do que o São Paulo. É um jogo mais físico, né? E o Palmeiras vai precisar reverter o placar. O São Paulo, com uma vitória simples, ele está classificado. Querem falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Cara, eu só vou falar aí de um fã nosso, lá de Pedro Juan Caballero, tá ali na divisa com Ponta Porã. É o Rogério, ele tem 13 anos de idade, filho do meu amigo Rafael, lá da região. Fazem parte lá também do Arrasta Palmeiras. E o menino adora nossos vídeos. Então, Rogério, um abraço pra você. Continue acompanhando a gente aí. E manda o link pros amiguinhos, né? Show, Rogério. Obrigado pela participação, meu amigo. Tamo junto, viu? Hein, cara? Abraço. Só pra avisar que acho que é 2 de maio. Dá uma olhada aí, Johnny. Lidera o Campeonato Paraguaio, que é o time da região de Pedro Juan Caballero. Tá? É um time da região que está liderando o Campeonato Paraguai. Então um abraço pro Rogério aí. Show de bola. Bora passar para os palpites? Vamos fechar? Bora lá. Então vamos lá. Corinthians joga amanhã contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino. O Corinthians que já vence no agregado por 2-1. Jogo na Neoquímica Arena. Corinthians possivelmente vai jogar com os reservas? Não com as reservas. No princípio ele pode poupar um ou outro. Poupar significa deixar no banco. Palpite para o jogo contra o Bragantino? Meu palpite é 2-1. Acredito que o Corinthians vai aproveitar aí essa vantagem e talvez sobressair em algum contra-ataque aí. 2-1 pro Corinthians, meu palpite. Pra mim, 0-0. Corinthians vai ganhar esse jogo de 2-0, na minha opinião. Quarta-feira, acho que o grande jogo, né, da Libertadores da América por enquanto. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, jogo da volta, agregado 1-2. Palmeiras 1, Botafogo 0. E o Everton pega 2 penais aí, o Palmeiras passa nos pênaltis. 1-0? Eu falei para um colega palmeirense que vocês vão passar nos pênaltis, mas para mim vai ser 2-1 pro Palmeiras. Também acho que vai ser 2-1 esse resultado do Palmeiras aí. Bora lá, vamos ver. E por fim, vai ser jogo duro.
Vai ser um jogo daqueles. São Paulo e Nacional de Montevidéu no Morumbi, quinta-feira. Pra mim, 0x0, São Paulo passa nos pênaltis também. Vai ser duro. 3x1 pro São Paulo. Eu vou de 2x0, mas é aquele resultado que vai ser decidido na Bacia das Almas lá no final da partida. Vai ser um jogo duro pro São Paulo. O São Paulo vai encontrar um ferrolho, catimba, provocação. Vai ter expulsão, hein? São Paulo vai ter que ter aí muita paciência para esse jogo. Mas eu espero que o Tricolor saia vitorioso. 2x0 para mim o palpite. Beleza? Galera, boa semana para vocês. Obrigado pela atenção. Participem com a gente aí. Logo mais nós vamos ter nossa live, tá bom? Compartilhe, comente, curta. E é isso aí. Grande abraço. Valeu, meus amigos. Boa semana para vocês. Valeu, galera. Valeu, abraço. Tchau.